Fala pessoal, tudo bom? Olha só, eu queria dizer umas palavras, gravar um vídeo rápido aqui só para falar sobre a vacina obrigatória. Gostaria de fazer um vídeo mais completo, porém, dada a questão de tempo, vou ser bem objetivo, né? O STF, em resumo, diz que não seria obrigatória a vacina, porque não se injetaria a substância no corpo das pessoas. Porém, o Estado poderia constranger de modo indireto que as pessoas se vacinassem, né? Ou seja, diversos direitos estariam sendo restringidos por conta dessa vacinação, vinculada à vacinação. Por exemplo, Bolsa Família, Salário Família, benefícios sociais de um modo geral, auxílio emergencial, matrículas em escolas, creches, universidades públicas, né? Alistamento militar, alistamento eleitoral, seu direito de votar e de ser votado, né? Também poderia ali ser limitado, a locomoção, direito de liberdade de ir e vir, de acessar praças públicas, etc. Então a gente vê aqui, com relação aos benefícios sociais, o exercício da participar de concurso público, né? Então a própria subsistência do indivíduo estaria comprometida por conta dessa forma do STF de decidir, né? E também, no momento em que um alistamento eleitoral, o direito de votar e ser votado, acaba ali os direitos civis e políticos sendo limitados, restritos, ou restringidos pelo STF. E então tem uma interferência direta na democracia, certo? A gente, em vez de estar diante de uma democracia com soberania popular, soberania do povo, nós estamos diante de uma soberania estatal liderada então pelo STF, certo? Isso é muito grave porque muda completamente, faz parte da revolução dos direitos fundamentais que nós estamos presenciando desde março, no início da pandemia, né? Com a ideia de novo normal, do grande reset, que tem sido levado pelo Fórum Econômico Mundial, mas com dimensões muito além da economia, né? Estão planificando toda a vida social, né? A forma das relações, como elas ocorrem pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil não tem sido diferente. Nós vimos desde o início da pandemia se falar da questão da vida, saúde, ciência, os três pilares que eles têm falado, para impor deveres. Só que a vida ela é tida ali de um modo abstrato, não é a vida de um indivíduo que importa, né? É uma vida utilitarista, né? Eles usam um discurso utilitarista para poder impor ali, e na verdade as vidas acabam sendo para eles desprezíveis, né? A saúde também focam de modo específico, a vida é abstrata, a saúde específica e a ciência seletiva. A saúde específica somente para o Covid, porque as outras questões da saúde eles deixaram de lado. A ciência seletiva também. O uso de máscara eu queria relacionar aqui rapidamente, porque ali foi um grande exemplo da intervenção do Estado na liberdade das pessoas, porque o rosto, com as suas expressões faciais, é a forma como você se apresenta para a sociedade. Então, a expressão da personalidade foi completamente comprometida. Você deixa de ser um nome, ter um rosto, e agora você é meramente um CPF, o que remete mais uma vez à planificação da nossa vida social, certo? Então nós temos, além da economia planificada, uma sociedade planificada, né? A democracia, como eu disse, fica completamente comprometida quando a gente tem um Supremo Tribunal Federal que passa a abusar do poder, praticar excesso de poder. Ele está agindo não com base nas normas. A fonte das normas só pode ser o próprio povo, já que todo poder emana do povo. Qualquer norma que seja, ou qualquer decisão que não tenha fundamento em uma norma que tenha sido edificada a partir da vontade do povo, ela seria completamente ilegítima, certo? Então, os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles não podem agir se não for com base na vontade do povo. Seria interessante, então, que tivesse um plebiscito, certo? Um plebiscito para que se olhasse se aquilo é realmente da vontade popular. Mas certamente ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o desarmamento, acho que foi em 2003, em que houve ali uma decisão do povo e mesmo assim o Estado desrespeitou aquela vontade do povo. Então a gente vê que o uso da palavra democracia, povo, acabam servindo somente como figuras de retórica, porque não condizem com a realidade. Eles vêm tentando impor e aí a gente tem um abuso do poder. A gente vê que ali uma cúpula vem tentando governar a forma como eles acham que deve ser e impõe. E o problema é que ainda que o plebiscito, que eu aqui sugiro, ainda que esse plebiscito viesse a partir do medo, as pessoas fossem governadas pelo medo e dissessem que deveria ser obrigatório, ainda assim haveria uma ilegitimidade, porque
interferiria na autonomia do indivíduo, né? E não existe vida coletiva se não houver vida individual. Então a gente tem aqui um conflito ideológico e uma questão muito acima das ideologias, que é a vida em si e a liberdade, né? Nós estamos então diante de uma revolução dos direitos fundamentais, que a pandemia mostrou claramente, o grande reset e a ideia de novo normal, em que as liberdades e os direitos do indivíduo, você não é mais um sujeito de direito, você no máximo vai ter a permissão se você cumprir com os deveres que a cúpula do Estado vai determinar. Então você tem uma soberania estatal que lhe permite exercer certas situações jurídicas e não mais sujeito de direitos. Você não tem direito por ser humano, não decorre mais da sua natureza humana, e sim da vontade do Estado e não da vontade popular, certo? Bom, então, tendo uma clara ilegitimidade, uma decisão que não reflete ou não parte, não se associa, ela se dissocia das normas jurídicas postas com base no poder do povo, então ela é ilegítima, e então a resistência do povo e a revolta popular passam a ser legítimas para conter esses avanços contra essas liberdades, certo? Gente, o que eu estou querendo dizer é que estamos diante de uma revolução dos direitos fundamentais para que os direitos fundamentais deixem de existir e só existam a partir do Estado, da vontade do Estado. Isso não deve acontecer, e o povo não adianta somente manifestação, não. Tem que ser mais incisivo, né? A gente pode fazer aí até uma resistência ou uma revolta popular, que estaremos legitimados a agir, porque a decisão do STF é completamente ilegítima, certo? A vacina não pode ser obrigatória, mesmo que o STF diga, não pode ser. Isso é ilegítimo, incorreto, e o povo precisa sim se mobilizar, certo? Se mobilizar, questionar, e não só em rede social, nem só em manifestação não, viu? Não há limite para a atuação do povo contra decisões ilegítimas.